Olá, vamos falar agora sobre a biografia de Allan Kardec. Reflita: você é espírita? Tem curiosidade em conhecer sobre o espiritismo? Pensa que o espiritismo está ultrapassado e que deve ser dada atenção a novas teorias e esquecer as obras básicas? Então, uma recomendação: conheçam a biografia de Allan Kardec e a origem do espiritismo. Fica mais fácil para conversar. Algumas fotos no mestre Allan Kardec. O seu nome de batismo era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869, ou seja, com 65 anos incompletos, não chegou a completar. Sua família pertencia a uma tradição de virtudes, honra e caráter, o que foi passado a ele. Seus antepassados se distinguiram na advocacia e na magistratura, no trato de questões educacionais, devido ao talento, ao saber e à honestidade, características essenciais ao ser humano. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente, agudo observador, com clara inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades, como se fora um adulto. Em 1814, com 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon, na Suíça, no célebre Instituto de Educação do professor Johann Heinrich Pestalozzi, que era um professor filantropo, amor à humanidade. Era uma escola modelo, muito frequentada e visitada por muitas pessoas importantes, inclusive por imperadores. Quais eram as características dessa escola modelo, os princípios? Destaque para a primeira: prover a criança de bons exemplos, desenvolver o espírito de observação e exercitar a memória, em vez de obrigá-la a estudar. No dia a dia do instituto, os alunos gozavam de grande liberdade. As portas do castelo permaneciam abertas o dia todo e sem porteiros. Não havia castigo nem recompensas. Tudo isso devido ao primeiro item: prover a criança de bons exemplos. Não adianta querer ensinar uma coisa que nem mesmo nós fazemos. Já aos 14 anos, ensinava o que sabia àqueles que haviam aprendido menos do que ele. Rivaio tinha um alto espírito de observação, mais inclinado para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia. Denisard era visto como um jovem amável e espirituoso, mas muito disciplinado. Disciplina é muito importante. Cativou a simpatia e a admiração do velho professor Pestalozzi, tornando-se pouco depois eficiente colaborador dele quando de suas viagens para divulgar o método, a escola. Quem o substituía era Kardec. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Diplomou-se em 1818
em letras e ciências. Dominava e era fluente nos idiomas inglês, alemão, holandês, além do francês, que era sua língua pátria. E isso o habilitava a ser tradutor, a traduzir livros, a traduzir obras. Ele estudava magnetismo, tinha conhecimento de medicina, ou seja, era um estudioso. Em 1825, com 21 anos de idade, dirige a escola de primeiro grau. Em 1826, fundou o Instituto Técnico Rivaio, modelado no recém-extinto Instituto de Yverdon. Tornou-se um pedagogo humanista, homem racional e ético, especialista em várias áreas do saber, racionalismo iluminista e filosofia positivista de meados do século XIX. Publicou livros sobre educação. Essas características mostram a necessidade de agir com razão, ser ético e se preparar intelectualmente, além de moralmente também. Allan Kardec foi o nome que teve entre os druidas em encarnação anterior. Foi uma revelação do Espírito de verdade a ele. Por isso adotou o nome Allan Kardec. Contava 51 anos quando se dedicou à observação e estudo dos fenômenos espíritas. Já não tinha os entusiasmos naturais das criaturas que, ainda não amadurecidas, não têm experiência. É um alerta para muitas pessoas. Allan Kardec contou com 3 meninas como médiuns principais no trabalho de compilação de O Livro dos Espíritos. Essas meninas tinham entre 14 e 16 anos, mas o trabalho todo passou por mais de 10 médiuns. E na introdução ao estudo da doutrina espírita, a ciência e o espiritismo. Um trecho importante. Consultarei, portanto, de bom grado e com absoluta confiança um químico sobre uma questão de análise química, um físico sobre a questão elétrica, um mecânico sobre a força motriz, mas eles me permitirão que não tenha em melhor conta sua opinião negativa sobre o espiritismo do que a de um arquiteto sobre questões de música. Para se analisar, ele fala da necessidade do preparo. Ora, é supinamente, ou seja, é muito ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. E outro trecho bem importante. O homem que considera sua razão infalível está bem próximo do erro. Qual é o recomendável? É aquela pessoa humilde o suficiente para estudar as obras básicas e fazer simplesmente o que já foi recomendado pelos espíritos superiores. Kardec apenas codificou, ou seja, não dar opinião pessoal nem personalista. Também está no título A Ciência e o Espiritismo. E alguns trechos ditos por Kardec sobre as mesas girantes. Pesquisem a respeito. Foram os fenômenos iniciais. Kardec disse: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto da carochinha. Ele não acreditou de momento nos fenômenos, mas observou e concluiu. Outro trecho importante. O Espiritismo se dirige aos que não creem.
ou que duvidam, e não aos que têm fé, e a quem essa fé é suficiente. Ou seja, se a pessoa estiver feliz, contente com a sua religião, não há por que querer tirá-la de lá. Sim, e sim ajudar aqueles que querem ajuda, que querem esclarecimento. Outro trecho muito importante. Um dos primeiros resultados de minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de seu adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Ou seja, não é porque é espírito que sabe tudo. Nós também somos espíritos. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há discurso que possa fazer dele uma mentira. Isso vale tanto para o espiritismo quanto para outras doutrinas. E a frase que se encontra no túmulo de Allan Kardec, em francês, é claro: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está muito claro aqui a lei do progresso. Então, vamos lá. Aprender e progredir. E são os grupos do Facebook. São os grupos que estudam juntos as 5 obras básicas. Os 2 primeiros eu criei e os 2 últimos são unidades criadas na cidade de Arapongas, no Paraná. E quem toma conta é a nossa amiga Mirta. Então, entrem em contato para ajudarem na divulgação. Muito obrigado.